essa semana nós estamos falando sobre humildade e hoje eu quero compartilhar aqui com você sobre quando o ego cala, Deus fala. E isso aqui é algo muito forte. Eu quero trabalhar aqui hoje o que nós estamos trabalhando nessa série sobre humildade. Então, enquanto o ego grita, o céu permanece em silêncio. Isso é uma verdade, isso é algo que a gente não tem dúvida. Enquanto o ego grita, o céu permanece em silêncio. Mas quando o ego cala, Deus finalmente fala. Então, eu quero começar aqui te fazendo uma pergunta, certo? O que você está deixando falar mais alto? O que está falando mais alto em você, com você, sobre você? É a sua voz interior ou a voz de Deus, certo? O ego é a voz da autopreservação, digamos, certo? Do orgulho, da comparação. Então a humildade, ela não é se rebaixar, mas ela é reconhecer quem é Deus em você, quem é Deus para você, quem é Deus com você, certo? Então eu quero só te relembrar, deixa aí a sua curtida, compartilha isso aqui, manda isso aqui para alguém que precisa disso, precisa ouvir essa mensagem, precisa receber esse conhecimento e vai fazer muito bem para essa pessoa. Mas, então, o conflito entre o ego e o propósito, o ego ele quer reconhecimento, ele está explodindo, ele está gritando, ele quer reconhecimento, mas na realidade Deus, né, que está alinhado ao nosso propósito, Deus ele quer obediência. O ego ele compete, o ego ele compara, o ego ele quer controle, mas eu vou citar aqui um versículo bíblico, né, que diz assim, ó: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso aqui está em Tiago 4:6. E o propósito ele não floresce onde o ego domina, certo? O propósito floresce onde o ego se diminui, né? Tem aquela palavra lá que diz que ele cresça, que eu diminua, né? Então o propósito ele floresce onde o ego ele se diminui. Então silenciar o ego é criar um espaço, na realidade, para a direção divina. Jesus lavou os pés do discípulo, ontem eu falei sobre isso, certo? Uma liderança sem ego, porque muitas vezes a liderança ou os líderes querem ser servidos, mas na realidade os líderes também servem muito, precisam servir muito. Então, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Isso aqui está em Pedro 5:6. Então, quando você cala o ego, quando você diminui o ego, você se torna ensinável, você se torna dirigível e apto para ser usado por Deus, ou seja, usável por Deus. E existe algo aqui que seria a obediência, né? Mas a disciplina, propósito, prosperidade exigem humildade. A mente soberba, ela sabota a disciplina. A disciplina ela vem para te levar a lugares mais longe, fazer você chegar mais longe, mas a mente soberba, a mente orgulhosa, a mente altiva, ela sabota a tua disciplina e acaba sabotando o quê? O teu propósito, sabotando a tua prosperidade por uma mente soberba. Então, que é o quê? Um ego inflamado, um ego inchado, um ego grande. Então, quando a gente diminui o nosso ego, certo? A gente diminui também as nossas comparações, a gente diminui coisas que vão sabotar a nossa prosperidade. Então, a comparação, ela destrói o foco. A comparação destrói o foco. Então, a soberba afasta a prosperidade porque ela desconecta da fonte. Você é autossuficiente, você não precisa de fonte. A soberba ela também afasta você de pessoas importantes, de pessoas influentes, de pessoas. A soberba te afasta da humildade. A soberba ela é, digamos assim, o ego. Ela tá com o ego ali. Ela é o que faz o ego se engrandecer, se inflar. Então, a humildade ela te mantém no processo, ela te mantém no caminho. Então, o processo ele te leva ao milagre, a constância te leva ao milagre, a disciplina te leva ao milagre. Então a humildade ela faz com que você se mantenha
no processo. Então, nesse assunto hoje aqui sobre o ego, sobre a humildade, quando o ego cala, Deus fala. Eu quero já rapidamente aqui passar uma frase aqui para vocês, que o ego precisa se calar para que Deus libere a direção para você. Quando o nosso ego se cala, como que a gente faz com que o ego se cale? Exercendo a humildade. A humildade é quando você se diminui. Não quer dizer que você precisa passar vergonha, não quer dizer que as pessoas precisam te tratar mal. Ser humilde não quer dizer ser bobo, certo? Mas quando você exerce a humildade, é quando a direção de Deus ela é liberada na sua vida, certo? O ego ele precisa se calar para que essa direção ela seja liberada sobre a sua vida. Então, a humildade é a chave não somente para a direção de Deus, mas é a chave o quê? Para a sabedoria, para o favor de Deus e a liderança com propósito. Quando você é humilde, você tem uma liderança, você tem uma maior facilidade de ser líder. Existem líderes que não são humildes e, sem dúvida, isso acontece, isso existe, mas quando você é humilde, você é líder não por cargo, mas sim você se torna líder por eleição, e não precisa ser uma eleição pública. As pessoas no coração dela, no interior, no íntimo delas, elas te escolhem, elas te elegem como líder. Então, a humildade, e humildade não é aquela pessoa boazinha, é aquela pessoa que reconhece, aquela pessoa que não acredita que é boa, que é superior, que é melhor em tudo. Entende? Então, quando você ouve a Deus, a sua vida se alinha com o céu. E eu quero colocar uma ação prática aqui para você hoje. Escolha um momento do dia para você silenciar tudo e ouvir a voz de Deus. Ore sem falar, sem abrir a boca, apenas ouça. Muitas vezes a gente fala muito, a gente pede muito, mas em alguns momentos é necessário com que a gente ouça, certo? E uma das maneiras de ouvir a voz de Deus é lendo também a palavra dele, porque ali foi ele que falou, né, com os profetas para falar conosco. E como não há diferença entre tempos para Deus, se ele falou há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, é a mesma coisa que ele está falando agora. Então, ali a gente vai ter um ao vivo, ouvindo a voz de Deus. Então, anote o que vier no teu coração, pega ali a caneta, anote o que vier no seu coração para você não perder essa linha, para você não perder essas palavras, essa questão que Deus vai falar contigo. Então, e pratique essas coisas. Anote o que vem no seu coração, avalie e pratique essas coisas quando você estiver separado um tempo para ouvir a voz de Deus. Então, a humildade ela não te diminui, certo? Ela te posiciona. E essa é a grande diferença, que ser humilde não é ser bobo, mas ser humilde é você estar posicionado. E quando você está posicionado, você está no lugar certo. Você é o lugar certo, você é a pessoa certa, tá bom? Essa aqui é a turma das 5h27 e eu quero relembrar você para estar aqui amanhã às 5h27, não, perdão, às 5h57, falei 5h27, antigamente eu fazia 5h27, mas essa aqui é a turma das 5h57 e eu quero te convidar para estar aqui amanhã. E não só isso, compartilha isso aqui com alguém, envia para alguém que precisa, deixe sua curtida, seu comentário aqui e, bom, amanhã aqui estarei nesse mesmo horário, nesse programa. Deus abençoe o seu dia, que tudo que você faça, você seja próspero e tudo que você toque, você tenha êxito. Um forte abraço, nos vemos amanhã aqui às 5h57. Deus abençoe!